Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. E desta vez nós vamos fazer a leitura de um livro muito bom. Claro, todos os livros aqui do Pode Ler são excelentes, mas você que nos acompanha todo sábado às 15 horas, você viu que nós passamos aqui 4 sábados recebendo pessoas que trouxeram muito conhecimento para nós. Falamos sobre o Maio Laranja, falamos muito sobre criança e adolescente, sobre a defesa de direitos, mas retomamos a partir de hoje a nossa leitura para que você consiga também aprender conteúdo novo. E aproveitando, eu já quero dizer para você o livro desta semana. Eu acho que vai ser um livro que vai durar até mais do que uma semana. Eu acho que a gente vai conversar aqui alguns sábados sobre este livro, porque ele é riquíssimo em conteúdo, em ensinamentos, e vai te dar uma outra visão sobre o network. Isso mesmo, o tema deste Pode Ler é Network. O livro já está aí na tela, não sei se você já teve a oportunidade de ler. Ele foi escrito por Marcos Vinícius Freire e ele fala sobre não faça network. Ele já começa com um título que nos deixa aí a curiosidade e já nos deixa, né, de cabelo em pé, digamos assim, porque todo mundo diz, o network é muito bom, precisamos ampliar nossa rede de network, mas o Marcos Vinícius vem dizer que não faça network. E esse título, quando eu vi, me intrigou, por isso eu comprei o livro e li e recomendo para vocês. E aliás, eu quero fazer um convite para que a gente consiga fazer aqui uma leitura de forma guiada. Hoje o Pode Ler vai ser um pouquinho diferente. Vou te convidar a ler comigo. Então, se você não tem o livro agora aí na sua casa, não tem problema. Você vai acompanhar comigo, palavra por palavra, e por isso a nossa leitura será um pouco mais calma, um pouco mais tranquila e vagarosa, para que você consiga absorver cada ensinamento que será passado através desta live, tá bom? E através do conteúdo de hoje. Então, eu gostaria de pedir que você preste bastante atenção, que você já se desafie a deixar aí por uns minutinhos o telefone de lado, a parar o que você está fazendo e dedicar um pouco do seu tempo a ler, tá bom? Então, vamos ler juntos para que você consiga absorver o conteúdo e depois você me dá um feedback aí se você gostou ou se não. Deixa aí o seu elogio ou a sua crítica, que com certeza será muito bem-vinda. Olha, eu gostaria de começar então o tema falando sobre a introdução. Muita gente acha que a introdução ela não tem muita importância, mas na verdade a introdução nos dá uma noção do que tem no livro inteiro. Então, todo o conteúdo que vem pela frente, ele é resumido aqui na introdução. Então, é importante a leitura da introdução do livro, o prefácio. Não vai direto no capítulo 1, tá bom? Então, se você já tem o hábito de ler, ótimo. Se você não tem, já fica a dica aí, começa sempre pelo começo, porque cada palavra importa, né, num livro. Se está ali é porque faz sentido e vai com certeza te ajudar no entendimento do conteúdo, tá bom? Então, vamos começar aqui pela introdução, vamos fazer uma leitura conjunta. E aqui ele fala o seguinte: entre ser uma ilha isolada no meio do oceano e um país no meio de um continente cheio de fronteiras e vizinhos, qual você escolheria? Já vem aqui uma indagação para nós sobre que tipo, se você pudesse escolher ser uma ilha ou ser um continente. Bom, a ilha, ela traz a ideia de você ter uma vida tranquila, de você estar isolado,
Ela te traz a ideia de que você é livre dos problemas. Já o continente, que está cercado de fronteiras e pessoas, ela já te traz uma ideia de que você vai desfrutar de uma vida cheia de conexões. Então, se você pudesse escolher ser um continente ou uma ilha, o que você escolheria? Já é aqui uma indagação que o autor nos faz. Bom, e aí ele vai desenvolver uma ideia de que é melhor ser um continente do que ser uma ilha. Por quê? Vamos entender aqui qual é a experiência dele, a experiência de vida que ele trouxe para nos dar essa noção de que é melhor ser um continente povoado do que ser uma ilha. Olha só, aqui ele conta a experiência dele no vôlei. Então ele diz: eu prefiro estar cercado de gente e viver tudo o que eu posso desfrutar de uma vida cheia de conexões. Isso porque acredito que o poder do coletivo e da colaboração com certeza são muito mais eficazes e benéficos. Então, no vôlei, ele traz aqui a experiência de que quando o jogador dá a manchete, ele não pode fazer o levantamento. Quem levanta não pode atacar. O primeiro passa, o segundo levanta e o terceiro ataca. Mas um sempre tem que contar com o outro do time para completar uma jogada. Um integrante do time depende dos outros para fazer o ponto e ajuda os demais, mesmo sem ser estrela. Então, essa é a grande sacada que ele traz aqui de uma experiência de vida dele, de uma atividade coletiva através do vôlei. E a gente percebe que seja independente do vôlei, em qualquer outro tipo de jogo, de clube, de time que você torce, que você participa, você vai extrair dali lições valiosas para a sua vida sobre a importância do coletivo, sobre a importância da colaboração, do trabalho em equipe, das parcerias, de você ter cumplicidade com outras pessoas, de você ter boas conexões. E o vôlei trouxe esse ensinamento para ele, porque esse autor, ele foi diretor do Comitê Olímpico do Brasil. Então, ele tem toda uma experiência aqui relacionada ao vôlei. Mas o que ele destaca é que cada pessoa tem o seu papel no time. E não é porque uma pessoa ela é a estrela que o resultado vai ser benéfico se todos não fizerem a sua parte. Então, não importa se você é uma estrela ou se você é um coadjuvante. O seu papel é tão importante quanto o do outro. É preciso esse trabalho em colaboração para que o time vença. Então, quando ele traz aqui a ideia do vôlei, a ideia de ser um continente, é oposta à proposta, né? Até rimou aqui, é oposta à ideia de ser uma ilha, de viver isolado. Quem vive isolado não tem chance de ser bem-sucedido em muitas áreas da vida. Mas até então, você deve estar se perguntando, não faz sentido essa ideia aqui do network, se ele fala tanto sobre network, porque traz aqui, não faça network, porque traz então a proposta de que eu preciso me conectar. Calma, ainda vamos ler mais um pouquinho para você entender qual que é a mensagem e as lições que esse livro aqui vai trazer para nós. Então, na página 35, eu vou pular um pouquinho para que você consiga acompanhar, caso você esteja com o livro aí. Então, na página 35, ele diz: a forma como usamos o tempo de lazer, por exemplo, nos dá um panorama de como fomos trocando momento de convívio com as pessoas por situações em que ficamos mais solitários e nos divertimos sozinhos. Isso daqui, gente, é uma coisa que, assim,
não tem como você não se identificar, né? Nós percebemos que as pessoas, atualmente, na verdade, a sociedade, neste momento, mudou totalmente a forma de se divertir, de criar atividades de lazer. Por quê? Enquanto que no passado a gente trabalhava muito com a ideia de coletividade, de clube, de roda de amigos, eu lembro da época que eu era adolescente e a nossa alegria era atividade coletiva, seja na escola, seja no horário de intervalo da escola. A alegria era estar com muitas pessoas, muitas amigas. Jogar bola depois da aula, fazer passeio, a gente sempre procurava fazer passeio em grupo, fazer excursão escolar, inclusive à noite, se a gente parava, quando eu era criança, eu tinha o hábito, a nossa turma, de assistir o programa, e a gente tinha sempre a ideia de uma amiga chamar a outra, então nós assistíamos todas juntas. Era muito gostoso esse convívio, essa relação de amizade que a gente tinha no passado. E você percebe hoje que as pessoas mudaram de hábito e não foi da noite para o dia, né? Isso é uma mudança gradativa. Mas hoje, cada um busca encontrar seu próprio lazer no seu canto. E não é à toa que as pessoas hoje procuram se divertir, na verdade, se distrair através de uma tela muitas das vezes de celular. E aí as atividades ficam cada vez mais isoladas, as pessoas acabam ficando mais isoladas. E por que isso aconteceu? O livro ele nos traz uma curiosidade aqui, seguindo a leitura. Ele diz que, com a chegada da televisão na década de 1950 e a explosão nos Estados Unidos das vendas do aparelho de TV, o valor gasto para ter acesso a momentos de diversão que propiciam convívio, olho no olho e interação caiu para 4 centavos. E aqui ele vai trazendo uma série de comparativos da queda de investimento das pessoas em ambientes de lazer coletivo e o quanto que houve o aumento no investimento de aquisição de aparelhos de televisão. E hoje você vê que não tem uma casa que não tenha TV, né? Mas por que isso tem acontecido? E as pessoas cada vez mais estão isoladas. É devido a essa proposta que nós temos visto acontecer, que é a hipomodernidade. Isso mesmo, uma palavra que foi criada pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky. Ele trouxe a ideia de hipomodernidade porque as pessoas, depois do advento da TV, mudou sua forma de viver, na verdade. Mudou totalmente. Se antes as famílias tinham o hábito de sentar na mesa para jantar ou para almoçar, hoje você percebe que as famílias, cada um come no seu horário, senta no sofá, leva a comida para comer no quarto, na cama. É uma outra rotina. Então, o que a influência da TV trouxe para dentro dos lares, para dentro das famílias. E isso fez com que as pessoas cada vez mais fossem buscando ali naquele item o seu momento de lazer. Então, os clubes foram ficando esvaziados, as atividades em coletivo foram se perdendo e as conexões também. Então, a partir daqui, é possível a gente entender o que o autor está propondo para nós. Que nós não façamos network, mas que a gente construa conexões. As conexões que foram perdidas com o passar dos anos em razão de uma mudança em todo o contexto social, em razão da introdução da tecnologia no lar, nas famílias, da televisão,
depois o celular, depois as redes sociais. E hoje, mesmo que você sente na mesa com a sua família, é difícil sentar e todos da família deixar o celular fora da mesa, não é? É um desafio. Então, por que que isso aconteceu? Porque foi uma mudança gradativa e as pessoas foram encontrando ali naqueles aparelhos a dopamina que o corpo precisa, né? O corpo gosta de dopamina. Então, aquilo de girar a tela rapidinho e ficar vendo vídeo curto, cada vez mais a tecnologia tem trazido coisas para hipnotizar a gente. E isso nos coloca no mundo totalmente isolado, mundo hipermoderno, em que nós estamos conectados com o mundo inteiro através da tela de um telefone, mas desconectadas das pessoas. É sobre isso que o Marcos vai falar conosco. Ele fala conosco aqui. Ele nos traz um alerta para que a gente atente-se para essa mudança que impacta na nossa vida social, porque a gente tem desconstruído relações verdadeiras, genuínas, relações sociais, e a gente tem se conectado e tem ficado viciada. A verdade, a palavra é essa, viciada na tecnologia, na TV, naquela série, naquele filme, naquele programa que a gente para tudo que tem para poder assistir, e aquilo vira uma rotina na nossa vida e a gente desvaloriza as conexões pessoais, reais e verdadeiras, e o quanto que isso nos prejudica. Olha só, ele traz aqui na leitura a ideia de que nesse mundo hipermoderno o homem político dá lugar ao homem psicológico. Ou seja, deixamos de usar as nossas habilidades para conviver com as pessoas e deixamos de trocar ideia e de bater papo, para usar mais os nossos pensamentos fechados em nosso universo particular, focados em vencer na vida e em encontrar felicidade por conta própria, sem precisar dos outros. O homem se torna um ser psicológico que determina seus próprios valores. E aí é onde você percebe, quando ele traz aqui a ideia de que o homem ele passou a ser um ser psicológico, um homem hipermoderno, deixou de ser o homem político para ser o homem psicológico. No que sentido? Quando você fala no homem político, você vem de polis, de povo, as pessoas que estão, homens ou mulheres no geral, que estão ali no meio de uma sociedade, de uma população, de uma comunidade. E, obviamente, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você fala, o que você deixa de falar, impacta aquelas pessoas. E é natural que a gente receba feedback, que as pessoas opinem, que elas digam se ela gosta, se não gosta, se aprova, se não aprova. Então, existe a interação. A gente vê isso hoje no mundo político também. A gente, por exemplo, elege os nossos parlamentares e a gente quer ali dar a nossa opinião. Quando a gente vota, a gente está dando a nossa opinião, mas depois a gente acompanha também a atividade desses parlamentares e a gente vai sempre comentar naturalmente dentro da nossa casa, na nossa rede de amigos, de trabalho. Aquele parlamentar faz um bom trabalho ou não faz um bom trabalho. Quando você se expõe, vai para a vida política, você se expõe, então você está sujeito a isso. Então, fazendo essa analogia da política que você conhece para o homem político, é essa ideia de que quando você está em coletividade, você está exposto. As pessoas vão conviver com você e elas vão identificar seus valores, vão identificar seus princípios, o seu jeito de ser, as suas qualidades e os seus defeitos também. Então, elas começam a te medir, a te valorizar ou te desvalorizar. E nós estamos todos sujeitos a isso quando vivemos em coletividade, quando somos o homem ou a mulher política. Agora,
Quando nos isolamos no nosso mundo e a tecnologia nos propicia isso, como já vimos, né? A televisão foi só um exemplo usado aqui no livro. Nós passamos a deixar de ser mais políticos e políticas e passamos a ser mais um ser psicológico. No que sentido? A gente diz se a gente é bom, se a gente não é. A gente procura ser feliz dentro daquilo que a gente entende que precisa. Você define seu próprio valor, você procura se realizar sozinho nas suas atividades, você cria seu próprio lazer, você cria seu próprio mérito, você é seu próprio julgador. Então, você não está muito se importando com o que o outro pensa, com o que o outro diz sobre você. Você cria o seu mundo ideal e você vive nele e para ele. Então, você vive para si e não para o outro. Então, é nesse sentido que ele traz a ideia de que o homem passou a ser um homem psicológico e não um homem político. Entendeu? E aqui vamos continuar a leitura. O homem, como eu disse, se torna um ser psicológico e determina seus próprios valores. E aí ele traz aqui qual é a consequência disso. O resultado desse isolamento causa o que chamamos de a era do vazio. Nessa era, os indivíduos não seguiam mais por costumes, valores, instituições. Na verdade, criamos uma vida que é vivida sem a necessidade de pessoas. Há até quem ache que as pessoas atrapalham. Começa a valer o bloco do eu sozinho, do cada um por si, da minha vida, minhas regras, e ninguém tem nada a ver com isso. Aqui é quando ele traz a ideia de que cada pessoa desconsidera, as pessoas elas desconsideram a vida em comunidade e as instituições. Também a ideia de que nós temos costumes e tudo aquilo passa a ser irrelevante, insignificante, você passa a desconsiderar. Existiam muitos costumes que na minha infância, por exemplo, na minha adolescência, que hoje eu não vejo mais. E também não é só por uma questão de local de moradia. Claro, tem os costumes próprios de uma determinada região, mas eu vou falar que coisas... já citei, na verdade, o exemplo de comer à mesa, né? Isso independe de ser na região norte, sul, nordeste. O ideal, o natural é que a família se reúna à mesa. Mas você vê que o costume, essa tradição, esse costume se perdeu. Por exemplo, as pessoas desde muito jovem, eu acompanhava minha avó e aí algumas pessoas da minha família na ideia de ir à igreja. Então, nós íamos a família para a igreja. Hoje, você vê que às vezes, quando vai uma pessoa da família na igreja e os demais normalmente não vão. Então, você não vê a família inteira. Nossa, vamos toda a nossa família à igreja. É muito difícil hoje. Quando você encontra uma família inteira que tira aquele dia da semana e fala, hoje nós vamos todos à igreja. É muito raro. Você é motivo da gente admirar, né? E também, na maioria das vezes, não tem ninguém na casa que vai. Aquele hábito, aquele costume de ir à igreja, e é independente qual seja a igreja que você vai, muitas das vezes se perdeu. Você vê o seu programa de religioso, cristão, através da TV, através do celular. Ou então você adota a ideia de que não precisamos ir à igreja. Nós somos pessoas que falamos, nos conectamos com Deus independente de ir na igreja, no lugar onde a gente estiver. Aliás, eu sou contra a ideia de todos irem à igreja. Então, assim, a sociedade mudou tanto que costumes que eram, para mim, muito comum, hoje, quando você faz, você é taxada a pessoa estranha, né?
O casal que existe a fidelidade entre o casal. Ou seja, a mulher é casada e se mantém fiel a um único homem. O homem é casado e se mantém fiel a uma única mulher. O natural e o comum é muitas das vezes hoje que cada um more na sua casa, que tem um relacionamento aberto. Então, assim, são costumes que vão mudando com o tempo e isso proporciona o que o autor fala aqui, que é a era do vazio. No fundo, todo mundo diz que é livre, mas é livre e é infeliz também. Porque vive no seu vazio e aí, por conta de uma série de costumes diferentes, que não segue ali tradições, que não segue aquilo que muitas das vezes você aprendeu dentro da sua casa, você se deixou levar pela hipermodernidade, e hoje você se encontra nesse ritmo hipnótico em que você se isola, você cria seus próprios valores, você vive aí dentro de uma realidade que é totalmente artificial, que é totalmente desconectada das pessoas. É conectada à internet, ao Wi-Fi, uma vida conectada ao Wi-Fi, mas desconectada das pessoas, né? Então, tudo isso nos leva a essa era do vazio que o autor fala. Às vezes você passa horas e horas lá vendo vários rios, por exemplo, ou vídeos. E aí você diz, eu não tenho tempo de ler. Não tem tempo de ler. Não consegue ler um livro por mês. Mas você passou pelo menos 4 horas por dia, quando você vai ver lá no seu celular, você passou 4 horas por dia mexendo no telefone. E aí você poderia ter lido e ter aprendido e se desenvolvido. Não, mas você está sendo levada pelo ritmo desse mundo, o ritmo da hipermodernidade. E aí, se alguém chegar para você e perguntar qual foi o último Reels que você viu, você não lembra. Por quê? Você também está vazia. É aquela dopamina momentânea, aquela alegria momentânea, mas que não gera frutos, né? E que não preenche, que na verdade não nos preenche com nada de bom, né? Então, o autor, ele nos traz um alerta para isso, para que a gente comece a sair desse ritmo hipnótico, para que a gente comece a voltar a fazer as conexões valiosas que realmente nos despertam coisas boas, sentimentos bons, nos ajuda a criar relacionamentos bons e não apenas vivamos aí como se fôssemos robôs, né? Então, para concluir, ele traz aqui, concluir esse texto, ele traz aqui a ideia, ele está reproduzindo entre aspas aqui um texto dizendo, segundo o filósofo, esse homem hipermoderno tende a se fechar em seu próprio universo e acaba vivendo, ou melhor, acaba vivenciando um processo de isolamento cada vez mais contínuo. Ele, se no passado, na antiguidade e na renascença havia os sonhos coletivos, por exemplo, mudar as sociedades, de imaginar novas sociedades, na modernidade, esses sonhos passam a ficar individualizados. É só fazer uma lista de sonhos que temos hoje para isso ficar evidente. As pessoas hoje sonham em ter uma ótima carreira, em ter filhos, em cuidar bem deles, em ter um trabalho apaixonante, sonham em viajar, sonham em consumir, sonham em manter sua saúde, a sua beleza, a sua inteligência. Não existem mais grandes utopias, mas os sonhos continuam, só que eles todos são de um jeito muito mais individual. Passamos a viver os sonhos sozinhos e nos acostumamos a nos realizar neles
como se estivéssemos isolados do mundo. E olha que interessante isso que ele coloca aqui. No passado, nós tínhamos pessoas, e acho que hoje nós temos, só que bem menos, né? Mas cada vez mais nós tínhamos pessoas com sonhos coletivos. A ideia era transformar o mundo, a humanidade. Pensa só o sonho de quem criou a rede elétrica, de quem criou o avião, de quem pensou em tecnologias ou pensou em criações que impactam a humanidade inteira. Ao invés de pensarmos em nos realizar sozinhos no nosso universo, por que não pensar em como podemos impactar a vida de outras pessoas? Qual é o sonho que você tem que vai impactar a vida de outras pessoas positivamente? Se nós vivermos, como o autor fala aqui, para nós apenas, se nós vivermos nessa ideia de que o importante é eu ter minha vida, é eu ter minha casa, é eu ter meu carro, é eu ter dinheiro para eu gastar com o que eu precisar, adquirir de bens, é eu criar meus filhos, é eu viver realizada no meu mundo com os meus objetivos pessoais. Se toda a humanidade pensasse assim, se não existisse alguém ou alguns poucos que pensasse no coletivo, que pensasse na criação, na necessidade de criarmos coisas novas que transformam o mundo, né? Então, a gente estaria fadada ao fracasso. Só que a sociedade está caminhando para isso, para que a gente viva cada um atendendo seus próprios desejos e não pensando no outro, e não tentando beneficiar o outro, transformar a vida do outro, né? Então, olha que interessante essa reflexão. Que sonho você tem sonhado? Você tem sonhado um sonho individualista ou você tem sonhado um sonho coletivo? Eu acho que a tarefa de casa do Pode Ler de hoje é você fazer sua lista de sonhos. Que tipo de sonho você tem? Isso já mostra se você tem sido uma pessoa hipermoderna, que está vivendo aí nessa lógica da era do vazio, pensando dentro da caixa, ou se você está pensando fora da caixa, como costumamos dizer, né? Então, vamos encerrar a leitura de hoje deixando essa tarefa para você, esse desafio. Faça a lista dos seus sonhos. Aliás, já vai lá e olha na geladeira se você tem a lista dos seus objetivos colado na geladeira ou no quadro lá no seu escritório, sei lá, se tem num aplicativo de celular. Onde que está a sua lista de sonhos? Ou talvez você está num vazio tão grande que nem sonho você tem. Nem sequer o sonho pessoal mesmo você tem. Nem o sonho que impacta ali, ó, aquelas poucas pessoas que estão no ciclo familiar, no seu ciclo de trabalho. Talvez nem esse sonho você tenha. E aí, para você, então, eu vou deixar um desafio. Comece a retomar as conexões que você perdeu. As conexões familiares, as conexões com os seus amigos e amigas. Comece a criar relacionamentos sólidos e verdadeiros no seu ambiente, no ambiente onde você vive, seja no trabalho, seja na igreja, mas principalmente você precisa criar conexão verdadeira consigo mesmo e com Deus, né? Porque para você ter sabedoria e aí sair desse ritmo hipnótico que de repente você tem vivido, tá bom? Então o desafio de hoje é: qual é a sua lista de sonho? Faça a lista de sonho e veja se ele tem sido individualista ou se ele tem sido coletivo. E se você não tem lista de sonhos, então é hora de se perguntar por quê, tá bom? Bom, essa era a proposta da leitura de hoje, do Marcos Vinícius Freire. Não faça network. Construa pontes.
e crie conexões que levarão você mais longe do que você pode imaginar. Vou projetar novamente aí o livro para que, se você tiver interesse, gostou desse bate-papo de hoje, gostou da leitura de hoje, você pode de repente adquirir o livro. Como eu disse, eu não faço propaganda, não faço aqui no objetivo patrocínio. Essa é uma indicação porque aquilo que eu leio e que eu penso que me ajudou e que pode ajudar outras pessoas, é esse o conteúdo que eu trago aqui no Pode Ler para você, tá bom? Então, eu trago conteúdos que eu realmente acredito que vai te ajudar, que vai te fazer uma pessoa melhor, tá bom? Até o próximo sábado, às 15 horas, no Pode Ler. Eu aguardo vocês para a gente continuar a leitura sobre esse tema. E aproveita e já clica aí em se inscrever no canal para que você seja notificado do nosso próximo vídeo, tá bom? Até lá!